Alegria por podermos estar juntos nessa terça-feira, dia 27 de outubro. O mês passa correndo. É impressionante como o tempo da graça voa e nos arrasta atrás do Senhor. E queremos acolher a todos para esse momento bonito com a palavra de Deus. Vida, aliança, missionários, outros carismas, religiosos, homens de Deus, de todos os estados de vida, com muita alegria que queremos mergulhar na palavra de Deus. E hoje continuamos essa leitura bonita da carta aos Efésios. Eu depois vos exorto, retomem toda ela e leiam, meditem, é muito bonita. São 6 capítulos que começam com a eleição, quando somos abençoados com a plenitude dos dons, 7 dons, e termina em Efésios 6 com o amor perene. E durante a carta aos Efésios temos tantas etapas de crescimento, de amadurecimento, de livre acesso ao Pai, também de combate espiritual, mas somos chamados a esse amor perene, esse amor que não tem fim. E hoje, Efésios 5, que é uma passagem muito bonita, que vem ajustar o casal, o papel do homem e da mulher, mas também podemos ver isso com o papel dos irmãos e das irmãs, do homem, do masculino e do feminino, que vem se ajustar, se complementar e que vem dar uma bela harmonia aos carismas e aos ministérios. Efésios 5, 21 a 33. Submetei-vos uns aos outros no temor a Cristo. As mulheres estejam sujeitas a seus maridos como ao Senhor, porque o homem é cabeça da mulher, como Cristo é a cabeça da igreja, e o Salvador do corpo. Como a igreja está submetida a Cristo, estejam as mulheres em tudo sujeitas aos seus maridos. E vós, maridos, amai as vossas mulheres, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, a fim de purificá-la com o banho da água e santificá-la pela palavra, para apresentar a si mesma a igreja gloriosa, sem mancha nem ruga, ou coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim também os maridos devem amar as suas próprias mulheres, como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo, pois ninguém jamais quis mal à sua própria carne, antes alimenta e dela cuida, como também faz Cristo com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Por isso deixará o homem o seu pai e a sua mãe e se ligará à sua mulher e serão ambos uma só carne. É grande este mistério, refiro-me à relação entre Cristo e a sua igreja. Em resumo, cada um de vós ame a sua mulher como a si mesmo e a mulher respeite o seu marido. Que bonito essa complementaridade entre amor e respeito, entre submissão e autoridade. As mulheres que leem a palavra de Deus de forma superficial vão estar em desacordo com esta palavra de mulheres submetei-vos a vossos maridos, mas é muito simples. Eu só me submeto a alguém que é submetido. E vocês sabem que todo judeu tem uma kippah, que é como os nossos bispos, na verdade, que representa a mão de Deus. Quer dizer que todo homem verdadeiro é um homem submisso a Deus. E nesse sentido, se ele se submete a Deus, eu posso me submeter a ele. E a submissão é uma graça de proteção. Submissio, estar sob a mesma missão. Quer dizer que eu sou protegida porque estamos juntos nessa mesma missão, mas aquela pessoa tem uma autoridade constituída de proteção. O marido foi constituído protetor da sua esposa. Por isso que uma mãe solteira, uma esposa cujo marido abandonou o lar ou que se separou ou divorciou, é uma esposa que tem uma certa desproteção. E é natural que ela busque um outro companheiro para ser protegida. Por quê? Porque dentro dela ela sente essa desproteção. Claro que a nível espiritual nós podemos entender que o grande protetor é Deus e que o marido, ele faz às vezes desse protetor em nome de Deus e na medida em que ele mesmo se deixa proteger. O marido que não é submisso a Deus não pode ser autoridade. E nesse sentido, tornar-se-á muito autoritário ou então muito omisso na sua forma de exercer a sua autoridade.
Por outro lado, as mulheres têm esse grande vínculo com os esposos e dão a dignidade aos seus esposos através do respeito. Respeitando a sua autoridade, respeitando o seu papel de autoridade, de palavra final, a mulher faz existir o homem. E em troca, ela existe porque o homem a ama. E o amor que Cristo pede aos homens para com a mulher, para com a sua esposa, mas em geral para com o feminino, com a mulher, é um amor de doação de vida. Amai a mulher como Cristo amou a sua igreja se entregando por ela. Quer dizer, eu não sei o que é mais difícil, se é respeitar e se submeter aos homens, ou se é amar as mulheres e dar a vida, tornando-a bela e santa, santificando-a pela palavra, para apresentar gloriosa, sem manchas nem rugas, ou coisa semelhante. Ambos os papéis, do feminino e do masculino, do esposo e da esposa, são papéis muito exigentes, são papéis que exigem que ambos se ponham de joelhos e que peçam a graça. E é muito bonito quando podemos rezar uns pelos outros. Em comunidade é muito comum nós vivermos isso. Pedirmos a oração de um irmão, de uma irmã, pedirmos esse auxílio e juntos pormos-nos de joelhos, cada dia fazemos isso na adoração, juntos como família espiritual, como corpo constituído por Cristo, cairmos de joelhos e suplicarmos essa graça para nos tornarmos verdadeiros homens e mulheres de Deus. E não só para nós, mas para uma multidão de pessoas que dependem do nosso testemunho. O Salmo 127 vai dizer o quanto felizes somos por poder viver assim, como família espiritual, como família que tem filhos à volta da mesa. Salmo 127, 28, felizes todos os que temem o Senhor e que andam nos seus caminhos. Do trabalho das suas mãos comerás tranquilo e feliz. Tua esposa será vinha fecunda no recesso do teu lar, teus filhos rebentos de oliveira ao redor da tua mesa. Assim vai ser abençoado o homem que teme o Senhor que o Senhor te abençoe de Sião e verás a prosperidade de Jerusalém todos os dias da tua vida. Felicidade e fecundidade para aqueles que vivem com o Senhor. E você vai me dizer, mas tem tanta gente morrendo de fome, tem tanta gente pobre, tem. Mas tem muita gente pobre e morrendo de fome porque tem muita gente que não vive a palavra. Porque onde vivemos a palavra, irmãos, quanto mais nós damos, mais se multiplica. A lei de Deus é absolutamente surpreendente. E nós fazemos experiência disso nas nossas casas. Cada casa nova que se começa, ela começa do zero, não tem nada. Às vezes não tem água nem luz, não tem nada, não tem um colchão, não tem um prato, um copo, nada. E se doando, entregando as vidas, o Senhor multiplica. E não multiplica só por nós, Ele multiplica as nossas voltas. Quantas pessoas são abençoadas pela providência abundante que chega às nossas casas e nós podemos ajudar tantos pobres, tantas famílias, tantas comunidades contemplativas, religiosas, tanta gente que se é abençoada porque a providência se multiplica. Mas a providência passa por quem? Por você e por mim. A providência passa por todos nós. E cada um deve dar tudo o que tem e tudo o que é. E aí não haverá mais pobres. Haverá essa justiça que dá a cada um segundo aquilo que é necessário. Não tenha medo de doar com generosidade. Não tenha medo de fazer parte dessa obra de multiplicação e dessa obra de providência tão bonita que Deus nos faz experimentar a cada dia. E nós somos testemunha disso. Quanto mais submissos a Deus, mais fecundos nós nos tornamos. Quanto mais submissos a Deus, mais fecundos. Quanto mais pobres, mais repletos dos seus dons. Então, é uma lógica diferente, a lógica do Evangelho. Não tenha medo de se lançar nessa nova lógica, que é a lógica do Evangelho. Lucas 13 é o Evangelho que hoje a igreja nos dá. Lucas 13, de 18 a 21. Dizia, portanto, a que é semelhante o reino de Deus? A que hei de compará-lo? É semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou e lançou em sua horta. Ele cresce e torna-se árvore, e as aves do céu se abrigam em seus ramos.
Disse ainda: a que comparei o reino de Deus? É semelhante ao fermento de uma mulher que tomou e escondeu em 3 medidas de farinha para que tudo ficasse fermentado. Então, as parábolas de crescimento, né? O reino dos céus como um grãozinho de mostarda tão pequenininho e que é lançado e que se torna uma grande árvore capaz de abrigar tantos pássaros. É bonito porque é uma bela imagem de uma fundação de uma casa. Vai para uma casa nova e às vezes a casa está em ruínas. Uma pequena equipe, é um grãozinho de mostarda. A gente diz, meu Deus, mas como é que vai para esse continente? 3 pessoas, 4, às vezes 5, e às vezes pessoas tão frágeis, tão cheias ainda de imaturidades, mas como é possível, Senhor, esse grãozinho de mostarda? E depois a gente vai vendo, esse grão de mostarda vai crescendo, se enraizando, se fortalecendo, se fortificando, e outros vão chegando, até que se torna uma grande árvore, onde muitos pássaros são abrigados e muitas almas são salvas. Também o reino dos céus é comparado com essa mulher que tem um pouquinho de fermento. E o fermento quase que não se vê, parece nada. Mas o fermento é capaz de levedar toda a massa. O Evangelho é esse fermento que leveda as almas de todos nós e que nos faz crescer em santidade e em humanidade. O Evangelho é esse fermento que não é um fermento azedo de orgulho, mas é um fermento de santidade, é um fermento de vida nova. E continuamos a escutar São Clemente I, Papa do século I, que vai hoje nos dizer o quanto Deus é fiel às suas promessas. Consideremos diletos de que modo o Senhor continuamente nos mostra a futura ressurreição, que tem por premissas nosso Senhor Jesus Cristo, a quem ressuscitou dos mortos. Pensemos, caríssimos, na ressurreição que se dará em seu tempo. O dia e a noite nos lembram a ressurreição. A noite deita-se, levanta-se o dia. Vai-se o dia, cresce a noite em seguida. Vejamos as searas. Quem e como fez a semente? Saiu o semeador e lançou em terra uma semente qualquer. As que caíram limpas e secas na terra se dissolvem. Depois, pela dissolução, a imensa majestade da divina providência as ressuscita, e de uma só, muitas brotam e produzem fruto multiplicando. Bonita essa imagem. De uma só, muitas brotam e produzem fruto multiplicando. Portanto, com a mesma esperança, unamos nosso espírito a Ele, fiel a suas promessas e justos julgamentos. Ele que proibiu mentir, com muito mais razão não mentirá, pois nada é impossível a Deus a não ser mentir. Que se avive nossa confiança e que consideremos tudo como em estreita relação com Ele. Que bonito! Que se avive a nossa confiança e que consideremos tudo como em estreita relação de união com Ele. Por sua palavra onipotente, tudo criou e pôde por uma palavra tudo destruir. Quem lhe dirá, que fizestes, ou que força resistirá a seu poder? Quem quer, como quer, tudo fará e nada se omitirá do que uma vez decretou. Tudo está diante do seu olhar e nenhum pensamento lhe é oculto. E até os céus narram a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra das suas mãos. O dia transmite o dia a palavra e à noite o seu conhecimento. E não são falas nem palavras que se possam ouvir. Estando assim, tudo patente a seus olhos e ouvidos, temamos e deixamos de lado as cobiças impuras, para nos cobrir com a sua misericórdia no futuro juízo. Porque qual de nós poderá fugir da sua mão poderosa? Que mundo acolherá ao que dele fugir? Em certo lugar, diz as Escrituras, aonde irei e onde me ocultarei longe da tua face? Se subir aos céus, tu ali estás. Se for aos confins da terra, lá a tua mão direita. Se puser meu leito no mar, ali o teu espírito. Aonde então irá alguém ou para onde vai fugir daquele que tudo abarca? Aproximamo-nos então na santidade, elevando para ele castas e puras mãos, amando o nosso benigno e misericordioso Pai, que nos tornou participantes da sua eleição. Bonita toda essa meditação do Papa São Clemente I,
e de nos dizer o quanto somos chamados a acreditar nessa pequena semente que é uma vocação, que é uma alma que vai produzir frutos se multiplicando. E hoje, nessa terça-feira, queremos continuar na companhia, meditando a palavra de Deus, o Santo Rosário, que é essa arma tão poderosa que Nosso Senhor nos dá de manducação da palavra. Quer dizer que eu vou ruminando, e à medida que a gente vai rezando Pai Nosso, Ave Maria, não é para repetir palavras, mas é para libertar o nosso coração, para que o nosso coração entre num grande repouso, numa grande escuta, numa grande atenção à palavra de Deus. E quantas vezes fiz a experiência e podemos fazer a experiência que quando menos esperamos, o Senhor fala ao nosso coração. Ele inspira, através de palavras, de emoções, através de imagens, através dos acontecimentos e através da sua própria palavra meditada a cada mistério. Então não perca essa arma que o Senhor lhe dá, que pode rezar nos caminhos, caminhando, limpando a casa, trabalhando, pode ter essa oração no dia e na noite. Temos um pastor americano que sempre pregava, ele era anglicano, sempre pregava com a palavra de Deus numa mão e com o rosário na outra. E ele dizia, I love the Virgin Mary, I love the Virgin Mary. Eu amo a Virgem Maria, eu amo a Virgem Maria, porque ela é aquela que me dá Jesus. Então, ele dizia que para evangelizar, esse pastor anglicano dizia, para evangelizar temos que ter a Bíblia, o rosário e o jornal, para saber aquilo que o mundo vive. Então, não tenhamos medo de amar a Virgem Maria, porque amando a ela, amamos a nosso Senhor e vivemos um momento muito bonito de transfiguração da nossa existência. Hoje, nessa terça-feira, teremos como destaque, para além dos discípulos missionários e do percurso da misericórdia, também esse percurso de antropologia. Com o nosso fundador, hoje à noite, não perca, dia de terça-feira é dia de antropologia, então pare tudo, hoje à noite, 20h30, para podermos amar cada vez mais esta humanidade que Deus ama e por quem Deus deu a vida. Deu a vida do seu Filho Jesus. Percurso de antropologia para conhecermos o homem na luz de Deus, no amor de Deus, na grandeza que Deus lhe quer confiar. Que Deus nos abençoe a todos, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo.